Ei, muito boa noite para você que está com a gente. Estamos chegando com mais um podcast Pod Tour. Boa noite de coração, boa noite com carinho a você, seguidor do Pod Tour. Você da agência de viagens, você da operadora de turismo ou você simplesmente passageiro. Não que passou, mas que gosta de ser passageiro, um grande abraço. A apresentação Edson Silva e também aqui na técnica com a gente o Aládio Camargo. E no dia de hoje, com muito prazer, mais este Pod Tour, eu tenho a honra de ter aqui hoje nosso irmão, nosso amigo, nosso companheiro, que vem trazer assim muitas informações técnicas a respeito da legislação sobre agência de viagens, sobre direitos pessoais, enfim, muitas coisas você vai entender no dia de hoje. Está com a gente aqui Mário Conrado. Boa noite, meu grande amigo. Boa noite. É um prazer muito grande receber você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite aí, esperando ansioso para poder participar, mas agradeço muito mesmo. Legal, hein? Espero conseguir trazer algumas informações para as agências, operadores e passageiros em geral. Com toda certeza. Você está me entendendo bem aí no fone? Como é que tá? Sim, tudo ótimo. Eu estou te ouvindo um pouco longe, mas se você puder mais chegar perto, né? um pouquinho mais perto, por gentileza. Ficou nervoso aí? Não fique nervoso, está em casa. Você lembra daquela... Eu falo para os amigos que vieram aqui, você lembra daqueles cafezinhos da tarde? Sim, aqueles É a mesma coisa. Sim. Então, por favor, fique à vontade. Mais uma vez, a minha gratidão pela tua presença aqui. E certamente você vai enriquecer e até mesmo trazer à tona as coisas que a gente não sabe ou não sabia a respeito de turismo. Não estamos falando necessariamente de viagens hoje, não necessariamente, mas falaremos sobre orientações importantíssimas que tanto a agência de viagens deverá ter, agência, operadora, enfim, todo fornecedor deverá ter, quanto também o próprio passageiro, né? Isso. É importante a respeito disso. Sim. Né? Mas a Joyce, tua esposa, está com a gente? Isso, tá sim. Joyce, bem-vinda, obrigado pela sua companhia, pela sua presença. E vamos juntos aí então falar a respeito de turismo, Pod Tour, mais uma vez então, você que está com a gente, obrigado você que está seguindo a gente, você que está acompanhando a gente, Pod Tour veio para ficar. Terceiro episódio hoje, mas certamente será assim, o início de muitas coisas boas que vai acontecer no turismo. Mário Conrado. Posso te chamar de Marinho? Claro, sempre, né? Aqui para você é Marinho. Nada de formalismo aqui. Então, vou te chamar de Marinho, mas o Marinho hoje ele é formado em Direito, né? E eu queria que você falasse um pouco do Marinho Turismo e depois do Marinho Advogado. Fica falando aí, Edson, que eu vou arrumar o microfone. Por favor, olha aí. Um pouco do Marinho. Olha o Aládio chegando aí de novo. Aí, melhorou. Não tá roncando não, né? Não, agora tá bem. Agora vai ficar bom, porque a cápsula estava errado. A cápsula estava... eu botei que estava... Mas acontece, isso aqui é no improviso, tá? Isso aqui é muito próximo, assim, aqui. Aí, melhorou. Chique, negócio. Chique. Eu quero que você fale do Mário Conrado, ou do Marinho, o Marinho... Do turismo, né? Do turismo e o Marinho Advogado. Fique à vontade, por gentileza. Bom, vamos lá. Eu comecei há muito tempo atrás no turismo. Foi para o primeiro trabalho. Então, a gente sempre, né, tem aquela recordação de como começou, como chegamos ao turismo. É uma área que a gente entra e não consegue mais sair, né? Como foi dito no outro podcast aí pelo Robson e o André, você se apaixona e é uma área muito, muito boa. Então, assim, tentamos sair, mas não deixa. A gente continua na área, né? E eu trabalho já no turismo desde 94. Então já é alguns anos já, né, que a gente trabalha na área de turismo aí. Passei por várias empresas na parte, tanto a parte operacional quanto a parte também comercial, que foi, né, onde eu consegui mais abrangência e mais conhecimento. Desenvolver o teu trabalho, né? Porque daí você acaba pegando tanto a parte operacional e depois você vai fazer a parte de vendas, né? Que também é interessante conhecer os dois lados da agência, da operadora, da companhia aérea. Então, eu já trabalhei em várias empresas grandes no mercado, como eu comecei a parte comercial com a Aerocondor, né, do Celso Tesser, né, que é o meu paizão aí do turismo, e fui para Pumantur Cruzeiros, também representei a Pumantur, representei a QN de Viagens, que é uma agência
muito boa, a parte corporativa da Kennedy Viagem, é uma agência do Maranhão, na cidade de Imperatriz, né? E eu fiz a parte comercial deles aqui no Paraná. Então, também me deu a abrangência de atender o segmento empresarial, não somente as agências. E algum tempo atrás já comecei a trabalhar na parte de direito. Me formei na faculdade e passei no exame da ordem e foquei agora na parte de direito empresarial, voltado para a agência de viagens e direito do turismo. Então, estou exercendo essa parte agora somente na área de direito, né? Advogo para essa agência que eu representava e faço outras partes de direito empresarial para o mercado em geral, né? E você mesmo dentro ou estando na área de direito não largou o foco turismo? Não larguei, não tem né? como. A gente sempre tenta voltar para o mercado do turismo, que é onde nós temos nosso know-how, né? Nossos conhecimentos, nossos amigos, nosso contato. Então, e é uma área também que precisa muito de uma atenção na parte jurídica, tanto para o passageiro, agência, operadora de viagem. Então, é uma área que demanda muito serviço e o pessoal está começando a perceber isso agora na questão jurídica. Então, eu segui para esse caminho e segui para divulgar para as agências de viagens. Ah, que legal. Segura só mais um pouquinho. Claro. Eu quero dizer assim para os nossos seguidores que o podcast de hoje, presta atenção, tem assim a parceria, não vou nem dizer o oferecimento, a parceria de Alfa Turismo. A Alfa Turismo, ela tem sido parceira ou será parceira nossa aqui do podcast PodTour. E daqui a pouquinho quero falar a respeito da Alfa Turismo. Desde 1999, a Vera, proprietária da Alfa Turismo, ela idealizou isso e de repente criou o corpo. E agora a Alfa Turismo está fazendo um trabalho muito lindo. E depois eu quero falar a respeito desse trabalho. Eu quero falar da Bike no Deserto do Saara. É coisa da Alfa Turismo mesmo. Então fique atento, tem coisa muito boa para você a respeito da Alfa Turismo. Mário, eu quero antecipar aqui a participação. E eu quero... Lucas Barbosa está dizendo sucesso, Mário. meu irmão de Brasília. Teu irmãozão de Brasília. O Brits também, sucesso a você, Marinho. Forte abraço. Rapaz, Grande olha. Brits. Grande Saudade, Brits. André Ricardo Soares, grande André. Parabéns, Edson. O podcast está muito bom. Nosso trade precisava de entrevistas assim. Obrigado, Andrezão. Olha que legal, legal. Também a Vera. Oi, a Vera. Oi, Vera, tudo bem, Vera? Aí o Apolo, pós-pandemia, a parte jurídica foi e está sendo muito utilizado. Isso. É a respeito disso que a gente vai falar. Abraços, Marinho e Ed. Olha só. Legal, Apolo. Um abraço para você. O Marco Licheves. Buenas! Marcão, né? E a Vera. Abraços, meninos. Abraço para você, Vera. Vamos falar do teu produto daqui a pouquinho aqui. Certeza. Coisa boa. Um grande abraço a você. Daqui a pouquinho tá chegando mais gente. Você pode mandar teu comentário aí e nós queremos fazer uma interação com você que está com a gente aí. Então, o Mário advogado não deixa de ser o Mário do turismo. Do turismo. Que legal. A gente acaba saindo um pouco da atuação em si, como eu estava antes, né, como representante ou como executivo de contas das empresas de turismo, mas a gente acaba atuando de uma forma ainda no turismo, mas na parte mais jurídica, mais contratual, mais a forma de treinamentos, de passar as informações referente ao Código do Consumidor, as legislações que vêm para o turismo, né? E até eu tenho um script aqui de perguntas para fazer para você, porém o Apolo já acabou antecipando alguma coisa. Você vê esse calor da interação é legal? O Apolo acabou antecipando alguma coisa a respeito que após pandemia, me fala como é que é o turismo assim, tecnicamente falando, o pós-pandemia, o antes-pandemia. Vamos nesse gancho do Apolo? Sim, vamos sim. Fica à vontade. Deixa eu tirar meu óculos aqui porque já está embaçando. Tô nervoso. Não, a questão da agência de viagem, o turismo em si passa por muitos fornecedores, né? O passageiro não tem muitas essas informações de como que é feito a compra da passagem aérea, como que é feito a reserva do hotel, como que é feito todo o pacote de viagem que ele compra. Ele chega na agência de viagem e acha que a agência de viagem que vai fornecer tudo isso para ele. Mas não é assim.
Ele vai na agência de viagem, a agência de viagem vai contar com a companhia aérea ou vai contar com uma consolidadora, que vai contar com uma operadora, até chegar no destino final, que seria a passagem aérea e seria o hotel. E muitas vezes o passageiro não tem esse conhecimento, ele acha que é a agência de viagem que é a responsável pelo pacote que ele comprou. E então, o que acontece? Antes da pandemia, então você comprava a viagem, você marcava, pagava e resolvia, tinha toda a tua, né, a data marcada, data da confirmação, você realizava a tua viagem. Tinha alguns impedimentos, mas, né, não era tanto como foi a parte da pandemia. Nós pegamos 2 anos, bem dizer, da pandemia, que nós ficamos assim, né, sem trabalho, sem poder vender as viagens, estavam todos os países fechados, as fronteiras fechadas. E nisso teve muitas alterações de viagem. Então a companhia aérea teve que honrar a passagem que foi comprado, teve que remarcar para uma outra data. O hotel teve que honrar a hospedagem do passageiro na data que poderia ser feito. Porque ninguém tinha uma expectativa de quando queria abrir novamente as fronteiras. Então não tinha como você, daqui 30 dias, daqui 90 dias. Não, tem que esperar a ordem a ordem de abrir as fronteiras que você possa viajar. E muitos contratos não foram cumpridos. Eles fizeram a remarcação e não fizeram a nova marcação da viagem. Eles só receberam o dinheiro e não deram para o passageiro o hotel que ele comprou, a passagem aérea que ele comprou. O passageiro não recebeu nem reembolso, nem produto? Nem produto, nada. Devido a problemas de pandemia, de falta de giro também, de né? falta de giro, porque, percebi, você comprou um pacote, digamos, para os Estados Unidos. Você pagou lá $2.000, por exemplo. Ninguém sonhava que ia ter pandemia. A hora que veio a pandemia, que ele teve que remarcar, ele teve que remarcar para depois de 2 anos. Aí já teve aumento do dólar, já aumentou a tarifa, já não tem a tarifa aérea, não tem o hotel naquela tarifa que você conseguiu. Então, aí a operadora teria que arcar com esse custo. Ok. Não podia passar para o passageiro, porque não foi culpa do passageiro. Sim. Então, muitas operadoras, muitas hotelaria também, acabaram não honrando com esse novo contrato e não reembolsou o passageiro, não reembolsou a agência, e o passageiro ficou sem saber o que fazer. Então, muitas ações, ainda tem até hoje, ações ainda que foram por causa da pandemia. Perfeito. Até hoje eu postei no meu Instagram uma relação de um processo que saiu, decisão agora, em São Paulo, onde um passageiro comprou lua de mel, que foi para Maldivas, e foi bem em 2020, na pandemia. O que aconteceu? Pediu a remarcação, pediu alteração, a agência de viagem, a operadora que vendeu para ele não remarcou, somente remarcou a passagem aérea. Ele chegou no destino, não tinha hotel para ele. Aí teve que comprar o hotel na hora. Então, assim, pensa, está num outro país, onde você tem que ter desembolsar um valor para você poder ficar hospedado. Que às vezes não tem determinado valor programado, Isso. porque surgiu um evento ali que fugiu do controle, né? Então, pegou de surpresa. Esses são os países que ele foi, em Ilhas Maldivas, que é um valor alto. Você não tem disponível na hora, assim, para você pagar e depois receber. Então, com isso, ele entrou com uma ação contra a operadora de viagem e recebeu, além de danos morais, danos materiais do que ele pagou além, e mais danos morais referente a alteração da lua de mel, a mudança, ou não teve toda a garantia que a agência de viagem ofereceu para ele. Então, assim, isso depende muito do serviço que ele vai comprar e como a agência de viagem ou a operadora vai prestar esse serviço, Perfeitamente. né? Então, pense, para você digamos assim, que arcar com um processo, pagar danos morais, 10, 15, 20 mil, poxa, é um valor que sai do empresário que ele não estava esperando, né? Então, essas partes de contratos, a parte de explicar para o cliente, é muito importante você já prever um contrato entre a agência e o passageiro para que vocês possam tirar a responsabilidade da agência ou tentar diminuir a responsabilidade da agência para não ter que depois arcar com um processo por falha da operadora, por falha da companhia aérea ou por falha de terceiros, né? Entendi. Você até abordou a respeito da importância do contrato entre a agência e o passageiro. Antes era importante, agora muito mais ainda, porque como se trata o turismo um efeito dominó, o passageiro vai na agência, a agência compra da companhia aérea, compra do hotel e assim, a agência vende um produto que depende de terceiros. Se houver um problema lá na frente, a agência responde aqui na ponta, é isso, né? Isso mesmo, né? Isso mesmo. É porque o direito do consumidor... Isso, que rege. Ele rege e o passageiro não comprou diretamente de uma companhia, comprou através da agência e a agência tem que fazer todos os trâmites, todos os contatos. A agência ela responde solidariamente com os fornecedores, né? Tanto com o hotel, tanto com a companhia aérea, tanto com a operadora que ela comprou. O que eu digo do contrato?
A agência de viagem, ela usa muito o contrato que ela já tem entre a consolidadora ou a operadora que ela vendeu o pacote. Só que aquele contrato, ela prevê algumas coisas referente à operadora que a agência de viagem comprou. Ela não está te dando uma segurança jurídica entre você e o passageiro. Tá? Por exemplo, você foi lá e comprou uma passagem, um pacote na agência Chique Turismo, por exemplo. Certo. Comprou, pagou, viajou, chegou no destino, deu totalmente errado. Não tinha passagem aérea, não tinha o hotel que você reservou, você ligou para a agência não te deu suporte nenhum, você ficou lá apenas viu sem saber o que poderia acontecer. O que acontece? A hora que você volta, você não vai saber, você não vai procurar a companhia aérea para você entrar com o processo ou o hotel, você vai entrar com a agência de viagem. Sim. Entendeu? A agência de viagem que vai ter que se defender e acionar os outros fornecedores com que ela comprou. Para tentar diminuir a culpabilidade da agência de viagem. Então, quando você faz um contrato, você consegue colocar nas cláusulas do contrato o que já vem na regra da companhia aérea. O tipo de reembolso. Perfeito. Se você cancelar a passagem, você tem até tantos dias para receber o reembolso. Se você cancelar essa passagem aqui, ela tem uma multa muito maior do que você pagou a tarifa. Então, não compensa você cancelar. Você consegue prever essas informações que já vem na regra da passagem aérea. E você consegue colocar o que no contrato ainda com quem que a empresa vai comprar o hotel. Porque muitas vezes você não compra diretamente no hotel, você pega de um fornecedor. Então você consegue prever, Edson, você comprou a passagem da agência Chique Turismo, porém vai sair no seu cartão de crédito uma autorização de débito de uma outra operadora. Aí você já fica seguinte, opa, se aparecer no meu cartão de crédito, eu sei que é referente à minha viagem. Não vai ser um débito estranho no meu cartão de crédito sem eu saber. Então você consegue prever todas essas informações. Isso tudo é bom colocar em contrato, né? Isso. A respeito do que você está falando. São detalhes importantíssimos. São detalhes importantes. Porque lá na frente... Sim, você não sabe o que vai acontecer com o passageiro. Às vezes, o que tem acontecido hoje muito, que todo mundo tem visto, são hackers invadindo as contas de celulares. Sim, perfeitamente. Dando golpe ou mandando um boleto falso. Você não sabe se o teu passageiro vai aceitar, vai cair nesse golpe e não vai reconhecer as vendas que ele fez no cartão de crédito. Eu atendi uma agência de viagem que ela fez o quê? O passageiro dela, que ela atende já há mais de 10 anos, o passageiro, ela tinha anotado na agenda o cartão de crédito do passageiro, aquela típica agência de viagem que já tem uma clientela formada e que já não precisa mais, digamos assim, não é acostumada a pegar o contrato com o passageiro ou uma autorização de débito. Confia cegamente. 100%. O que aconteceu? Esse passageiro teve uma conta invadida do banco. E o hacker que invadiu usou o cartão de crédito dele e quase limpou a conta bancária dessa pessoa. E ele fez o quê? Ele entrou com um processo contra o banco pediu para que ele não reconhecesse nenhuma dívida no cartão de crédito. O que estava lá? A viagem que ele fez. Olha. Aí o que aconteceu? A agência de viagem vai ter que bancar essa viagem para a consolidadora, porque senão ela vai ficar sem crédito, a consolidadora, para depois receber do passageiro. Então, se tivesse um contrato explicando a situação para o passageiro, informando para ele, vai ser comprado com tal operadora, com tal consultadora, pode ser que esse passageiro não cancelasse todas as viagens. Entendi. Porque ele ia identificar no banco, essa viagem aqui, esse nome aqui, realmente foi na viagem que eu fiz. Mas como estava sem saber com quem que era com quem que a empresa comprou, ele cancelou todas as viagens, todos os gastos do cartão de crédito, gerando para a agência de viagem um chargeback, né, que a gente fala, né? Certo. Que é o não reconhecimento da venda. Você vê, né, que situação, é todo um emaranhado se você não acertar num contrato aqui na venda, né? Né? E essa assessoria, ela tem que ser prestada ao passageiro e a própria fornecedor, digamos, uma companhia aérea, um hotel, enfim, um fornecedor qualquer, ele já tem que passar para a agência, fala isso para o passageiro escrito, não verbal, né? Isso. Porque o escrito é o melhor, o verbal é o vento leva. Sim. E o escrito é uma garantia. Uma garantia. Então, até que se as agências de viagem forem ler o contrato que ela assina com a consolidadora, com a operadora, vai ter a cláusula dizendo que a agência de viagem é responsável pela documentação do passageiro. Não importa se o passageiro ter o cliente há 10, 15, 20 anos. A agência de viagem ainda é responsável pela documentação do passageiro. Deixa eu dar um tempo aí, porque eu quero fazer uma coisa aqui. O meu amigo Aládio. João. Olha aqui, olha lá. A Cláudia Elisa, mensagem retratada. O André, sucesso e grande abraço. A Neuza. Aí, doutor Mário, sucesso, que Deus te abençoe sempre. A Neuza Oliveira. O Apolo, calma, Marinho, fica
Fica face, two face, two face, né? Calma. Com Ed não é fácil. Grande Apolo. E aí o João Alessandro Miranda, sucesso para meu amigo e irmão de sempre, o Dr. Mário. Grande exemplo de perseverança, vai longe, meu guri. Fala o mesmo, aí, Mário, fala o meu mesmo. brother. Fala o mesmo. O Alad, você tá... Volta aí, rapaz. Sobe mais aí. Ô, gente, hoje ao vivo é assim mesmo, tá? Fica atento aí. Também o Jairo Rodrigues de Souza, parabéns, doutor Mário, pelo seu trabalho. A Silvanei, parabéns, doutor Mário, sucesso, excelente profissional, sucesso sempre. O Britão, o Seguro Viagem sofreu também. Sim, Né? todos, né? Toda a gama ali de fornecedores teve um baque muito bom. Teve, realmente. Agora que está recuperando, está voltando, né? Sim, a respeito disso aí. O Leandro Cesário mandou palminhas ali, obrigado, Brother de Leandro. Floripa. O Apolo, de novo, como as leis do direito agiram com os direitos individuais com a pandemia, já que nossa geração não passou por isso até então, foi uma novidade negativa para nós, né? Queridos, eu quero agora mostrar para vocês o nosso parceiro, né? Alfa Turismo, a nossa parceira, mostrar para vocês no vídeo uma coisa legal que você precisa saber a respeito da Alfa Turismo. Depois eu faço um breve comentário. Pode ser aleatório, Aládio, por gentileza. Pode ser o vídeo. Vamos soltar um vídeo bonito aí, Marinho, você vai gostar. Ó, Joyce, fique atento aí. Vamos lá. Só um pouquinho antes. Não, sem problemas. Enquanto isso, vamos aqui ajeitando as coisas. E olha aí, Alfa Turismo trazendo novidade para você para o ano de 2023. Olha! Gostou, Marinho? Ótimo, ótimo. Deserto do Saara, 11 dias, no mês de novembro, é coisa top. Rapaz, eu não pedalo nem aqui em Curitiba. Nem aqui em Curitiba, mas deserto do Saara, Saara... meu amigo. Última vez, acho que eu andei de bicicleta faz uns 20 anos por aí. Não, mas legal, esse programa que a Alfa Turismo tem, a Vera e toda a equipe da Alfa Turismo, uma equipe competente, travou a língua aqui. Uma equipe competente, rapaz, e facilitando o pagamento. Tá difícil. Tá difícil. Acho que a emoção de estar... O que é, Aládio? Cuidado para não ficar gago. Não ficar gago. Olha aí, gente, você pode passar para o teu passageiro aí essas informações. Se você quiser os vídeos, nós passamos para você também toda a informação. E a Alfa Turismo tem o telefone 41 3246 1267. Você pode pedir aí, olha, eu quero pedalada no deserto do Saara. E uma coisa legal, que a família pode ir junto. É uma coisa legal que a família pode ir junto. Claro que a parte também tem todo um valor.
e a família pode ir junto. Pagamento, você dá uma entrada e o saldo em 9 vezes sem juros. Vamos falar mais sobre isso no decorrer da programação de hoje e com certeza é novidade que o turismo, isso é sinal de que o turismo está deslanchando de novo, né? Indo em lugares distantes e até mesmo ousando em fazer pedalada. Sim, sim. Deixa eu aproveitar um pouquinho. A Alfa é uma agência que sempre utilizou o contrato com o passageiro. Ah, é? Sempre, Por desde favor. quando eu estava na parte executiva de contas, que eu atendia a Vera, quando eu estava nas outras empresas, ela sempre utilizou o contrato com o passageiro, sempre me mostrou os contratos que ela fazia. Então, além do contrato que ela tinha com os fornecedores, ela tem um contrato próprio da agência mesmo. Então, ela assim, é muito... segue bem a risca ali a legislação, o Código do Consumidor, e ela sempre, né, prevê alguns incidentes, caso possa ter um contrato. Então, ela sempre amarrou bem o trabalho dela com segurança para o passageiro, oferecendo uma boa segurança, tanto na viagem, né, porque ela sempre busca os melhores fornecedores, ela viaja, ela conhece o destino para depois oferecer. Então, com isso, também ela faz o quê? Ela elabora um contrato muito bem feito para já dar uma segurança para o passageiro, realmente. Né? O que eu noto da Vera é que ela faz uma investigação minuciosa antes de lançar o produto. Sim, Como você disse, ela vai lá, analisa. É uma grande profissional. E também que a agência está aí há 25 anos, né? Venceu uma pandemia, dentre outras grandes agências boas que estão no mercado, estão no turismo. E a Vera é um modelo de administração dentro do que você falou a respeito do contrato, de fazer a coisa correta, né? Sim, ela sempre fez quando estava em outras empresas, sempre buscou fazer tanto parceria corretamente com os fornecedores, né, legalizado, e ela sempre vai buscar o roteiro, ela conhece, ela vende muito bem o produto que ela faz, assim, é muito seguro. Tranquilamente convicta do que sabe do que está fazendo. Marinho, pelo que eu vi aqui, meu amigo, eu tenho algumas perguntas para fazer para você, mas eu acho que vai ter o segundo tempo, hein? Outro dia você vai ter que voltar. Com certeza. Aproveitando o ensejo, Robson, grande Robson. Marinho, parabéns pelo trabalho. Pode Tour bombando. Abraços, amigos. Vale a pena você que tem teus contatos, que é operador, você que os contatos, agência de viagens, repassar o Pode Tour de agora para os teus contatos. Essas informações que o Marinho está passando para a gente são informações importantíssimas, até mesmo para quem é executivo de contas e quer saber alguma coisa na hora da visita. De repente o agente de viagem, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? O executivo de contas já tem essa ferramenta em mãos, que é o Pode Tour, para passar para eles. Olha, eu peguei a informação aqui e está acontecendo dessa forma. Enfim, o Marinho vai trazer para nós essa informação. Marinho, você veio falar sobre LGPD e direito do consumidor para as agências de viagens. Destrincha o LGPD, por favor. LGPD é difícil de falar, né? Não, a verdade é a seguinte... Fala que eu tomo água. Eu comecei com direito, para poder fazer a divulgação, né, eu tinha que começar por algum nicho de mercado. E eu tinha que conquistar ou abrir o mercado na parte de direito para o meu escritório, né? Então eu tinha que fazer uma divulgação. E eu estudei a lei, estudei a legislação da LGPD, que é uma lei nova que entrou em vigor em 2018, e ela traz muita importância para todas as empresas, tanto no turismo quanto fora do turismo. Todas as empresas têm que fazer essa adequação com a LGPD. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então ela nasceu, na verdade, assim, ela é uma cópia de uma legislação da Europa, que é chamada GDPR, né? E isso foi criado na Europa e foi de outros países também. Cada país criou a sua legislação porque, na verdade, sim, a União Europeia exigiu dos outros países para que ela pudesse fazer qualquer contrato, acordo entre os países, que os países também possam dar a mesma garantia com a proteção de dados dos seus, né, moradores, conforme era a GDPR aplica na Europa. E todos os países fizeram isso. Como que nasceu aqui no Brasil? Por que veio essa legislação? Por que ela é tão importante? Ainda está começando a ser aplicadas as multas agora. Tivemos no mês passado a primeira empresa que levou uma multa da LGPD, tá? Pelo fato de vazamentos de dados, pelo fato de não prestar devido suporte para os dados pessoais. O que seria dados pessoais, né? Dados pessoais seriam teu nome, teu CPF, teu RG, teu e-mail, teu celular.
Isso tudo junto, ele caracteriza você como Edson. Se eu pegar somente o teu CPF, para mim são um monte de números. Ok. Se eu já adicionar Edson Nascimento, é isso? Silva. Edson Silva. Do CPF, eu já identifiquei mais ainda. Então, conforme você vai pegando os dados da pessoa, você vai conseguindo identificar essa pessoa. Ela já não é mais um número só, já Perfeito. começa a ser uma pessoa. Vai formando, então, um processo. Isso. Então, assim, Entendi. como que a gente faz hoje? Por que isso nasceu? Muitas empresas, você faz o currículo, entrega o teu currículo para uma empresa. Você entregou papel físico ou manda por e-mail. A LGPD, ela protege tanto os documentos físicos como o documento digital também. Não é somente os e-mails, somente as informações que estão na internet. Ela protege também o documento físico. Então, se você entrega um documento, um currículo, por exemplo, onde você tem muitos dados pessoais essa empresa que recebe, ela tem que ter um tratamento para isso. Ela não pode deixar em cima de uma mesa qualquer. Tem que ser confidencial. Confidencial. A tua informação pessoal é Isso. confidencial. Porque tem acontecido muito de vendas de dados pessoais para algumas empresas fazerem contatos contigo, comigo, enfim, os caras vão ligando para oferecer produto, coisas assim, mas não descobriu. Alguém vende isso? Sim, a prática sim. comum no mercado, isso? É muito comum essa prática no mercado, você vender o banco de dados. Por isso que acontece. E muitas empresas estão sendo multadas por esse vazamento de dados que a gente fala. O que são vazamentos? É a empresa deixar aberto as suas informações. Ela não tem um cuidado, ela não tem um controle, ela não tem um tratamento para aquele dado específico. Você vai hoje no mercado, por exemplo. Chega no mercado, você paga as suas contas e sempre tem aquele sorteio do final de semana. Um churrasco, um kit, alguma coisa. Sim. Aí você tem um cupomzinho. Aquele cupom você vai preencher o quê? Teu nome completo, que eles pedem no cupom. Teu nome completo, teus dados, RG, CPF, e-mail, data de nascimento. Por que você acha importante você dar aqueles dados para um sorteio de um kit de churrasco? Não é importante ter o teu CPF, ter os teus dados de nascimento e ter o teu e-mail. O importante para eles é saber o teu nome e no máximo o celular. O resto não precisa você preencher ali. Então, se eu deixo o meu nome lá no mercado X para concorrer ao tal prêmio e apenas o celular, isso não pode caracterizar dados. Como é que funciona? Ele vai caracterizar você, ele vai identificar que você é o Edson Silva daquele celular. Só que acontece, a pessoa não vai poder fazer muito mais com aqueles dados. Né? Ok. Agora você deixa o teu RG, teu CPF, a pessoa já entra para nós, leigo, a gente não pensa na maldade de você entrar na internet e vender os dados. E tem muitas pessoas que vendem os dados para aquela, Deep Web e tudo mais, que vende seus dados CPF, RG, dados do cartão de crédito, vende um monte de informações que a gente não tem nem conhecimento. Aí com isso que pode gerar o quê? Gerar para você um dano. A pessoa pega teu CPF, pega teu RG e já tem o quê? Ela consegue acessar o teu banco, ela consegue pegar os dados do teu cartão de crédito. Ela consegue entrar em outras esferas que a gente não tem conhecimento. Dentro disso, talvez alimentando, né? Como você disse, leigo aqui, né? Mas você vê, para nós fazermos uma conta no banco X ou fazemos um crédito na boa vontade, na lealdade, na seriedade, às vezes é difícil. Aí vem alguém na malandragem, consegue os teus dados e faz tudo isso. Ele pega cartão de crédito, ele consegue abrir conta e sem você perceber. Só vai perceber quando você é cobrado pelaquela empresa que você... Mas como que eu estou cobrado se eu não comprei com vocês? Se eu não tenho cartão de crédito de vocês? Deve que você vai provar isso. Então, esses vazamentos de dados há muito tempo vem ocorrendo e agora a gente está tendo mais uma fiscalização para poder proteger isso. LGPD. Envolve também, deixa eu dar um exemplo bem simples, mas você que está me vendo, me ouvindo, vai entender também, a gente vê. De repente o domingão lá está passando futebol e a TV que está transmitindo futebol foca o rosto de um determinado torcedor por alguns segundos, não pode mais, parece-me, né? Não pode por mais tempo, por alguns segundos. E aí, isso caracteriza também LGPD? Entra nesse conceito? Como é que funciona? É uma curiosidade, talvez não seja nada disso, mas eu... Depende muito de a forma que for utilizado. Eu estou dando esse exemplo, mas tem outros por aí. Sim. Depende da forma que for utilizado. Se for filmado só para você estar no campo de futebol e a emissora X filmou e não usou para aquilo para nada,
não vai te dar Só para aquele momento ali? Só para aquele momento. O problema é se ela for usar para fazer uma divulgação de um evento. Aí sim, daí cabe aqui direito de imagem sua, que daí a LGPD protege até certo ponto, e depois a lei de imagem que vai te proteger. Para você poder Então para ter cedido aquela autorização para que a emissora passasse a sua imagem no outdoor, algum outro tipo de propaganda. Usar posteriormente não pode, mas para aquele momento só ali... Isso, se for só para fim do futebol, digamos... Do evento sem nenhuma republicação daquela imagem, sem nada, sem nenhum. Perfeito. O que está tendo em São Paulo, se não me engano, estava tendo uma mudança na legislação do metrô em captar as imagens das pessoas. Porque você tem que informar a pessoa que está sendo captada a imagem. Então você tem que colocar as placas, tem que informar, ela tem que estar ciente disso aí. Então ela você não pode fazer nada sem a transparência para o usuário, para o consumidor. Perfeito. Entendeu? Então, e não pode também usar aquelas imagens para outros fins. Você tem que usar para aquele fim que é de segurança. Se a segurança, a LGPD já autoriza que seja utilizado mesmo, mas somente para aquela finalidade, para mais nada. Você não pode, por exemplo, assinar um contrato na parte do metrô, de você ceder a tua imagem, porque quando você paga a passagem, já fez um contrato com a empresa que presta serviço lá, sem você saber. É um contrato, né? Na hora que você pagou a passagem, é um contrato. Você tem, só que você tem que estar ciente do que aquelas imagens vão ser utilizadas, para onde que vão ser divulgadas e como vai ser divulgado. Entendeu? Entendi. É diferente de você estar num shopping, por exemplo, ou em algum outro evento e a empresa usa a tua imagem sem a tua autorização para fazer propaganda, para que ela tenha um fim lucrativo e você não tem. Então, isso também tem a lei é mais a parte de imagem do que a LGPD, dependendo muito da parte que você vai utilizar. A LGPD, se ela só pegar a tua imagem sem nenhuma identificação, você é uma pessoa sem, digamos assim, não tem como identificar. Que é o que o pessoal utilizava muito antes naqueles programas de crime, né? Que tinha aquele que é Cidade Alerta, uma coisa isso. assim. Se você consegue identificar, sabe quem é, ligue para nós. Então, assim, só tem a tua imagem sem nenhum outros dados seus, pronto. A LGPD não vai ser, digamos assim, infringida porque não sabe quem é você. Agora, ao mesmo tempo, dentro do LGPD, aconteceu um determinado evento, um crime, por exemplo, eu fui testemunha e chega um repórter e quer fazer uma entrevista comigo. Cabe a mim liberar a imagem ou não? É isso? Mas daí foge do LGPD, daí é outra coisa. Não tem nada a ver, LGPD, então. Não. LGPD só cuida de dados pessoais. Dados pessoais, perfeito. Dados pessoais. Não é nem dados da tua empresa, nem dados de outra empresa, dados pessoais. Entendi. O que acontece? Muitos contratos são realizados com dados pessoais seus. Aí, dependendo da finalidade que o contrato é permitido. O que não pode ser feito é vazamento de dados das tuas informações. CPF, RG, cartão de crédito. O que acontece com a agência de viagem? A agência de viagem ela tem muitos fornecedores. E ela é a primeira pessoa que recebe os dados do passageiro. Então, ela pega o teu nome, teu CPF, teu RG. Aí faz o quê? Ela tem que ceder compartilhar esses dados ou com o hotel, ou com a companhia aérea, ou com a operadora de viagens, ou com a consolidadora. Entendi. O que acontece? Ela tem que explicar para você com quem ela está compartilhando também. Eu não posso simplesmente você chegar na agência de viagem, passar todas as informações, porque você passa cartão de crédito, né? Você vai passar todos os dados do cartão de crédito teu, cartão, o código de segurança, tudo mais, para essa agência de viagem. Entendi. Então, ela tem que te informar com quem que ela está compartilhando, para que você fique ciente. Para que não haja surpresa depois, né? E a parte de comercial. Você tem que informar o passageiro se ele permite com que você possa enviar o e-mail marketing para ele. Aqui é da agência tal, nós vamos pegar os seus dados e manter você informado sobre viagens. Podemos fazer essa divulgação somente viagens. E naquele círculo de negociação apenas, né? Não, você pode até fazer de posterior, só que você tem que deixar ciente, Edson, eu vou te mandar todo mês, a cada 15 dias, a cada 20 dias, informações sobre viagem. Você topa receber? Aí sim. Você falou, não, aceita, tudo mais, tal, a pessoa pode passar o e-mail. O que não pode ser feito é ela pegar os teus dados, teus e-mails, na agência de viagem, e ela abrir uma empresa financeira de crédito e usar os teus dados para te oferecer cartão de crédito, por exemplo. Entendi. Como que você soube dos meus dados se eu não fui na tua financeira, não fui na tua empresa? Você não me comunicou a respeito, algo assim, né? Isso. Hoje todo mundo recebe inúmeras ligações por dia das empresas de telefonia. Chega a ser chato isso daí.
Tanto que existe um número específico agora. Isso, só que eles não usam. Não usam, não né? usam. Estão Então, burlando. Eles não usam, poucas empresas que estão usando. 3003, se não me engano, o telefone tem que aparecer. 3003. Eles não estão utilizando, tanto é que as telefonias estão mandando mensagem no WhatsApp para você. Então você não sabe nem quem é, aí você vai responder, ela está oferecendo o plano de celular. Então fica muito chato. E isso, se, digamos, a grande maioria entrar com uma ação coletiva contra as empresas, tem que ser barrado. Tanto é que tem a parte de, né, você tem que usar o 3003 para poder identificar se é telemarketing ou se não. Mas isso é o que elas fazem, não estão usando. Não estão usando. Não estão usando. Não estão. Segura mais um pouco, Claro. vamos ver quem está com a gente, Marinho. Vamos ver. O Marcelo Ricardo Cássio Silva, grande Marinho, colega do turismo e da foi meu padrinho na ordem mesmo. É o Ricardo, verdade, Ricardo. Um abraço para você, Ricardo. Também o Robson, parabéns, Vera e equipe Alfa Turismo. Roteiro diferenciado. Olha ali, ó, o Robson dando uma moral para Vera, que merece mesmo, né? Marcelo Medeiros, Piscirilli, grande abraço, Mário, abraços, né? O Jamil Tomás, infelizmente as empresas ainda não estão atentas para as implicações da LGPD no Brasil. As legislações somente são aplicadas integralmente quando ocorrem sanções. É isso, Marinho? Isso aí é o meu colega também, não. Doutor Jamil. As empresas estão começando a tentar entender um pouco da legislação LGPD, porque assim, você tem a multa que você vai aplicada para vocês. Só que a questão é o seguinte, não é somente a multa que a LGPD, que a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai aplicar na empresa. Ela vai fazer o quê? Ela vai deixar isso público. A empresa X não proteger os dados dos seus consumidores, vazamento de dados, vai levar uma multa, ela vai publicitar isso aí. Então todo mundo vai ficar ciente que a empresa X não respeitou a LGPD e vai ser divulgado. Então você pode perder tanto os clientes não voltam mais a comprar com você, como fornecedores pode mudar de empresas porque você não está dando o devido cuidado. Isso é uma publicidade negativa para a empresa. Sim, para a empresa é ruim, né? Saiu até um tempo atrás, teve do Hotel Marriott, acho que nos Estados Unidos, na Europa, que teve vazamento de dados. Ele pagou uma multa gigante para a GDPR. Devido ao vazamento de dados de hóspedes. Você lembra da máxima das antigas? Como é que é? O cliente é o nosso maior patrimônio, né? Isso. Eu acho que mais do que nunca a LGPD vem para isso. Porque os teus dados hoje, né, que a gente fala, os teus dados são o novo petróleo, né? Que vale. Perfeitamente. Se você não está pagando pelo aplicativo, alguma coisa você está dando para o aplicativo. Aplicativo, digo, Instagram, Facebook e outros que a gente não lê o termo de compromisso. Então ali você está cedendo a tua imagem para que eles possam utilizar da forma que eles querem. Se você não leu e você aceitou ali o termo de compromisso. Tem a série da Netflix chamada Black Mirror, a temporada 6, que tem um episódio que retrata isso. Que a pessoa não leu o termo de compromisso, aceitou e eles fizeram como se fosse uma nova Netflix lá na série, fez uma série dessa pessoa, com tudo que ela fazia durante o dia. Só que uma outra, né, pegou uma outra atriz, tudo mais e tal, e interpretou ela. Então, assim, ela foi entrar com um processo, foi reclamar, daí o pessoal, né, leu, não, mas você assinou aqui, você aceitou o termo de compromisso. Não, mas eu não li. Bom, você clicou sim, você clicou que aceita. Não tem muito o que fazer. Falando em termos de compromisso, né, não estamos fugindo do tema, não, mas me fala a respeito desses contratos letras formiguinhas. Isso aí é complicado. É permitido, não é? Porque isso envolve o cliente do turismo ou então a própria agência de viagem em relação ao fornecedor. Né? Você usou a expressão complicado. E é mesmo, né? E normalmente é muita coisa para pouco tempo, para você. Pouca gente, às vezes, leva para casa, eu quero ler, interpretar. Não vai nem ler, não lê na agência, não vai ler em casa. Né? O que acontece? Né? Tem que ser um contrato, tem que ser com letras, né, que você consiga enxergar. Né? Não pode ser letras pequenas, não pode ter letras. Isso está dentro do Código de Defesa do Consumidor? Isso, Código do Consumidor, Código Civil, tem que ter, já prever essa legislação para que você faça o contrato de forma que a pessoa possa entender. Né? E você tem que explicar também alguns detalhes, algumas cláusulas. Tem que ser claro com o teu passageiro, né? Isso, tem que ser claríssimo. A forma que ele tem para cancelar, quando que ele vai receber o reembolso, se tiver, qual vai ser a multa que ele vai pagar, caso venha cancelar. Então, todas essas informações você tem que ter. E outra coisa boa que tem no turismo, como no comércio em geral, mas vamos falar do turismo. Nós estamos falando hoje da Alfa Turismo, uma empresa muito séria, né? A Vera e toda a equipe lá.
Mas tem passageiro, por exemplo, que independente da idade, mas principalmente senhorzinho, senhorinha que viajam muito, eles não fazem questão de ler porque eles confiam na Vera. Agência. Uhum. Deixa eu usar a Vera aqui, a Alfa Um exemplo. Turismo, né? Eles confiam na Vera, na agência de viagem ou na companhia aérea, enfim. Mas eles confiam. Não, porque você falar, eu assino. Isso. Né? Me fala disso. É que a agência de viagem já tem o seguinte, quando você adequa a agência de viagem, tanto com a LGPD, tanto com você traz para a agência de viagem informações sobre o Código de Defesa do Consumidor, a agência de viagem tem que entender o seguinte, que ela está mudando a cultura da agência de viagem. Né? Ela é uma empresa que começou, digamos, vendendo conforme aprendeu, atendendo o cliente, não fazendo o contrato referente entre a agência e o passageiro, seguiu o modelo tradicional de todas as agências de viagem. Quando você faz uma adequação da LGPD para qualquer empresa, isso, você consegue estudar todos os departamentos daquela empresa. Você consegue verificar desde a parte financeira, parte do RH, a parte de vendas, a diretoria também, principalmente se a diretoria não aceitar, o resto não aceita, né? Porque assim, tem que partir do diretor para que toda a empresa possa se adequar a isso. Então você consegue fazer como se fosse um compliance, na verdade, né? Okay. Você vai pegar e vai adequar ela na LGPD. E você vai conseguir analisar todo o departamento da sua empresa. Puxa, será que o RH está fazendo correto? Será que a pessoa X está realmente produzindo o que eu queria que ela produzisse? Não está? Então você tem uma chance de você reestruturar a sua empresa. Perfeito. E com isso você consegue fazer o quê? Aumentar as suas vendas e aumentar o seu nicho de mercado. E também, né, criar mais uma segurança para o seu passageiro. Tá? E quando você faz isso, você consegue ver a fragilidade do teu contrato. Contrato tanto com fornecedores que você tem, contrato tanto com o seu funcionário, que muitas vezes você acaba não tendo um contrato com o teu funcionário. Tem muita gente que acaba fazendo como se fosse, né, aquele PJ, MEI, mas não faz um contrato mesmo assim. E você também vai te levar uma ação trabalhista se você não fizer um contrato, não fizer um contrato entre for PJ, se for CLT, então você consegue estudar todo o teu departamento da empresa. Ok. Tá? A parte de contratos com um passageiro. O passageiro meu confia como você falou, confia na Vera, já compra há 10, 15 anos. Com certeza esse passageiro não vai reclamar do serviço da Vera. Porque sempre deu certo. Sempre deu certo. Sempre deu certo. E se der errado... Que existe, há uma possibilidade, porque não depende da agência, isso, né? Depende de terceiros. De terceiros, você não sabe como que vai... A própria natureza igual também, aconteceu, né? Ninguém imaginava que nós íamos ter a pandemia e que ia durar 2 anos a pandemia. Nunca. A gente nunca pensou nisso. E quantos contratos não foram honrados e ainda tem gente que está entrando com ação contra os fornecedores. Então, assim, esse tipo de pessoa ela vai entender a situação e vai, digamos assim, ou vai entrar realmente contra os fornecedores, não contra a agência de viagem, porque a agência de viagem prestou todo um serviço. O que a agência de viagem tem que entender é que ela tem que afastar a culpa no processo. Quanto mais documento eu tiver comprovando que eu prestei assistência para o meu cliente, que eu passei as informações corretas, que eu fiz o cartão de crédito dele no valor correto, expliquei que ia ser feito através de tal fornecedor, amarrei todas essas informações, vai estar no contrato e eu vou conseguir reduzir a minha culpa. Ok. Eu não vou conseguir, digamos, fazer com que a operadora venha realmente responder sozinha no processo se acaso tiver um processo judicial. Você tomou as devidas iniciativas, se precaviu, né? Sim, sim. E se ocorrer alguma coisa, você estará isento. Ou seja, vamos tratar agora de acertar os detalhes negativos que aconteceram, mas diretamente a culpa não é da agência. Não é da de agência. viagem. Você tem que prestar um serviço para o seu cliente. Sim. Não é somente vender. Você tem que vender, mas também tem que entregar o que está vendendo. Então, assim, às vezes o pessoal pensa muito na parte de vendas, mas não se preocupa na garantia em receber. Muitas vezes o passageiro paga um cartão de crédito, como eu falei, e acaba não reconhecendo a venda e daí. Então, você tem esses detalhezinhos. Uma coisa que você falou agora há pouco dos contratos, eu até publiquei esses dias no meu Instagram, né, uma questão do que tem algumas empresas de turismo que elas estão mudando a forma de contrato. Elas estão fazendo um contrato online com a agência de viagem, onde o passageiro assina, onde a agência de viagem assina e a operadora assina. Porém, muitas dessas empresas te encaminham um link, né, para você preencher os dados do cartão de crédito e tudo mais tal. Só que muitas dessas empresas pedem para que o passageiro anexe nesse contrato uma foto dele com o segurando o RG. Isso viola totalmente. Porque assim, tem que ter uma segurança sua referente a essa foto.
Como que o passageiro vai assinar de uma operadora que ele não conhece? Não conhecem? Ele vai estar com uma foto dele e segurando um documento de identidade. E isso é comum, uma prática comum no mercado em geral? Não necessariamente. Está começando agora. Ou seja, então tem que tirar uma foto minha e comprovar Isso. que sou eu. Isso. É isso? Só E que- a minha imagem vai estar disponível ali. Isso. Só que isso vai estar, você vai mandar, vai encaminhar para a operadora ou para a Sim, concentradora. exatamente. Eu Só que o mandei. que acontece? Para você abrir uma conta hoje no banco, nesses bancos online, o que eles pedem para você? Uma foto sua segurando o documento. Sim, ok. Aí verdade. beleza, né? Vamos pensar na boa fé de todo mundo. Você comprou o pacote, mandou sua foto, tranquilo, aprovou a viagem, você foi e viajou. Só que você não sabe quem que vai cuidar desses arquivos. Se a pessoa está de má fé lá e pega um arquivo seu com todos os seus documentos e a sua foto, na hora ela vai abrir uma conta no banco no seu nome. Ela tem todos os dados que ela precisa. E- Ela tem a sua foto com o documento segurando. E é uma verdade, a pessoa de má fé parece que tem mais facilidade, mais Muito. acesso do que a pessoa de boa fé, de boa índole, que Claro. quer fazer uma coisa certa, né? Nós não sabemos nem como fazer isso. Aham. For fazer uma compra quero verificar, mas pode ver no jornal, passa lá, grupo de WhatsApp em São Paulo, Rio, em outros lugares também, pedindo conta laranja para fazer os depósitos desses golpes do Pix. Aham. Então isso, hoje em dia, se você vê jornal, você vê que está muito mais fácil para quem age de má fé do que de boa fé, né? Como sempre teve, né? Então, Marinho, vamos voltar aos nossos amigos aqui. Vamos. Vamos lá. Eu quero agradecer a palavra do meu amigo Apolo. Obrigado, Apolo. Rapaz, isso aqui é incentivo demais. Me emocionei aqui no meu privado. Você é muito bom, meu amigo. Parabéns. Eu que agradeço, Apolo, Apolo, pelo carinho de sempre e a parceria aí. Vamos lá. Quem mais? Ricardo. Além de meu caro amigo, né? O Ricardo falando para Ricardinho, você aí, né? Brother. Gente boa. Trabalhei com ele, cara, numa agência que ele tinha Sério? há muito tempo atrás. Muito tempo. Legal. E depois ele me colocou na Pumantur, né? Não, Então, o Ricardo, temos uma amizade aí há muitos anos já com o Ricardo Ricardinho. da parceria das antigas. Sim, sim. O Adriano Ferreira de Moraes, um salve ao Adriano. advogado Mário, amigo de grande data. É, o Adrianinho. E Márcio Conrado. Esse é meu que irmão. Teu irmão? É. Irmão legítimo mesmo. Curitiba? Curitiba. Fala grande Marinho, meu irmão, parabéns. Esse é meu irmão. Ana Santos, né? É. Parabéns, Marinho. Olha aí. Obrigado. E falando aí, Marinho, eu quero depois entrar numa pergunta aqui interessante. Ou seja, importante tanto quanto as demais, né? Você falou dentro do contexto que eu até ia perguntar sobre a responsabilidade das agências de viagem. Você Isso. focou muito bem em relação a isso, né? Mas depois eu quero falar sobre o tratamento e compartilhamentos. Você vai entender depois. Aládio, vamos ficar pronto aí para mais um vídeo? Vamos lá, quero falar para você de novo da Alfa Turismo, nossa parceira do podcast PodTour. Mais uma vez eu quero falar sobre também aí Alfa Turismo Bike no deserto do Saara. Vamos a outra matéria em relação à Alfa Turismo.
Muito bem. De volta. O que você achou do vídeo? Vou fazer uma pergunta. Você faria esse passeio? Já andou de bicicleta por aqui? É muito cansativo só de olhar os vídeos. É interessante, porque o destino é maravilhoso. Como o Robson disse, é um diferenciado, sim, né? Sim, é maravilhoso. E eu quero, assim, mais uma vez dizer para você que está com a gente aí, repasse esse podcast para os colegas, para os amigos. É um produto diferenciado. Se você quiser mais informações, liga para a Vera, da Alfa Turismo. E para quem não tem o contato, 41 3246 1267. 41 3246 1267 sobre o deserto do Saara. Forma de pagamento, uma entrada e o saldo em 9 vezes sem juros. Aproveite isso, proporcione também ao teu passageiro, claro, aquele que não está gordinho. Espírito aventureiro, né? Que espírito aventureiro. É difícil a gente ir gordinho, nem a roupa fica legal. Você viu? Não dá certo. Eu olhei para você e falei, aquele que não está gordinho. Cara, eu emagreci um pouquinho. Emagreci um pouquinho. Mas bacana. Então tá dado o recado, mais uma vez, Vera, obrigado aí pela parceria e teremos mais. Esse evento aqui no deserto do Saara é para novembro, duração de 11 dias. Tá aí o contato 3246-1267. Falar nisso, quero mandar um abraço para o Tony. Tony é o filho da Vera. Parceirão, gente boa, mandou essas imagens para a gente aqui e tá participando com a gente também aí. Marinho, vamos lá então. Veja só, rapaz, o tempo tá que tá. Passou já. Falei para você? Tava nervoso, mas agora tá tranquilo. Tá passando, né? Passando. Essa foto ficou bonita, hein? Ficou, né? Ficou bonita. Né, foi tirada agora, ao vivo e a cores aí. Joyce, o que você achou, Joyce? Ótimo, então, né? Tá bonito. Eu tenho que mudar essa outra minha aqui, mas vamos lá. Me fala sobre tratamentos e compartilhamentos, por favor. A gente conversou antes sobre a parte de você, do contratos, enfim, toda a parte de você, a adequação da empresa com a LGPD, a parte de você coletar e você compartilhar os dados referente a essa parte da agência de viagem, como eu falei. Você chega na agência, pede o produto e fornece os teus dados para a agência de viagem. Ela tem que avisar com quem ela está compartilhando esses dados. Perfeitamente. Então, ela tem que colocar, Edson, eu vou usar os teus dados para compartilhar com a companhia aérea, eu vou usar os teus dados para compartilhar com o hotel ou com o fornecedor do hotel. Então, assim, ela tem que deixar claro para você com quem que ela está compartilhando esses dados e somente o que ela vai compartilhar, por exemplo. Você deixou cartão de crédito, deixou... Porque acontece, né? Como é que chamava? Eu deixo... Autorização de débito? Autorização de débito. Chama, isso ainda, né? Tem, né? A gente usou hoje disso, mudou, né? Hoje está um termo mais adequado, que é termo de uso, termo de uso que eles usam, porque é um mini contrato, vamos supor assim, né? Porque o contrato, como a gente falou, a gente não vai ler todo aquele contrato. O contrato você coloca 12, 13... 15 lautas, então muita coisa. Né? Aí o termo de uso você faz de uma forma mais simples. Você faz com 2 ou 3 laudas ali para a pessoa ler rapidinho e dar o seu aceite e pronto, entendeu? E hoje ainda você consegue fazer o quê? Já foi reconhecido hoje que você consegue fazer a assinatura digital da parte dos contratos, então já está sendo legalizado isso. Então você já consegue dentro das plataformas de assinatura como o gov.br, como outras que tem aí, que você faz a assinatura digital, já está sendo aceito já. Então, você tem também essa facilidade hoje da assinatura digital, né? E até você tá falando essa questão de compartilhar o próprio passageiro ou clientes, né? Nós usamos muito passageiro porque é porte de tour aqui, né? Mas a linguagem do turismo. Mas o passageiro, ele confia no atendente ou no dono da agência ou na agência. E tem situações que o passageiro vai dizer, não, eu assino e você faz para mim. E tem passageiro que quer viajar, mas ele não quer se incomodar com as questões burocráticas, né? Ele não quer se incomodar, por isso que ele já entregou na mão do Marinho Tour, né? Para o Marinho Tour resolver esse problema. Não, o que tem que assinar? Nem lê. Esse é o pior que tem, né? Esse é o pior que tem? Sim. Porque depois ele vai reclamar, daí você tem que justificar que estava no contrato, que você já tinha previsto, ele não leu.
Então, o ideal não é só você fazer, como eu falei, a adequação que você faz da LGPD, você traz treinamento para o seu funcionário, da importância de dados. Isso que eu estou passando aqui, só para reforçar, Edson, é somente uma informação superficial referente à LGPD. Não é bem assim que acontece, tá? Só para deixar um pouco claro e trazer para a agência de viagem. A LGPD é um pouco mais... bem mais abrangente e tem outras regras que a gente tem que seguir para fazer a adequação. Mas quando você começa e faz a adequação, você tem que dar um treinamento para a sua equipe. Então, você tem que, não é somente você, digamos, como tem empresa que quer, eu quero só um certificado que eu estou adequado à LGPD. Não tem certificado da LGPD. Sem antes um treinamento. Não existe certificado de nenhuma empresa que vai te dar um certificado que você está adequado. Não. Isso seria possível no futuro? Não sei, porque a adequação da LGPD é uma mudança de cultura da empresa. Então, você tem que estar sempre renovando o treinamento com a tua equipe. Sim, mas você sempre vai estar aqui. Não tem como dizer assim, vou te dar um certificado que a partir de hoje já está legalizado na LGPD. Não existe aí. Você vai fazer o quê? Você vai reestruturar toda a sua empresa, colocando as cláusulas pertinentes à LGPD, tanto nos contratos com o funcionário, quanto contratos com terceiros. Então, você vai fazer essa adequação. É a mesma coisa como se fosse fazer um compliance da empresa. Você não tem um certificado, digamos, que você tem que pagar anualmente por isso aí. Não, você vai receber certificado da empresa que você contratou, para que você possa, digamos, juntar a documentação, caso venha alguma fiscalização, alguma cobrança, falar assim, já estamos adequando, já estamos passando o treinamento para o funcionário, mensalmente ele tem esse tipo de treinamento, ela tem essas informações. Então, é uma mudança de cultura que a empresa tem que criar com isso. E quando você começa a fazer essa adequação, você começa a já treinar também em outras situações, como é a parte do consumidor, como é a parte da lei do turismo, como é a parte da ANAC, que tem as resoluções que cuidam referente a atraso de voos, cancelamento. Então, quando você começa a estudar isso na agência de viagem, digamos, para o seu passageiro, você consegue dar um suporte para o passageiro ter um melhor numa situação de alteração de voo, por exemplo, cancelamento de voo. Porque às vezes acontece do que o passageiro está na viagem e a companhia aérea cancela um voo ou atrasa. O que ele vai fazer no aeroporto? Quais são os direitos dele que ele tem no aeroporto quando chega e o voo atrasou? Às vezes isso não é culpa da agência, é culpa da companhia aérea. Sim, acontece. Só que o passageiro não quer saber, ele vai ligar para a agência de viagem e vai, me tira daqui agora, eu quero chegar no meu destino. Não, você tem que explicar para ele quais são, né, o que aconteceu, se realmente foi um erro da companhia aérea, foi um problema de tempo de... Tá ruim aqui. Não, é uma bofa. Tá. Foi um problema de tempo, coisa assim. Então, você tem que passar para as informações do que ele tem direito. Passou 4 horas, por exemplo, a companhia aérea é obrigada a passar para ele, prestar um serviço para o passageiro. Ou um voucher de alimentação, ou conduzir ele para um hotel, ou levar ele para algum lugar para jantar. Então, assim, a companhia aérea também tem obrigações dela. Se você sabe disso, você consegue acalmar o seu passageiro com as informações precisas. Porque uma eventualidade, por exemplo, você está falando de companhia aérea, vamos que fechou um aeroporto em tal lugar, não teve teto, sei lá, onde aquela aeronave faria a conexão. Isso. E aí um efeito dominó, um trava o outro. Sim, atrasou o voo na conexão, vai chegar mais tarde no destino, vai ter que fazer o quê? Se for a primeira noite, vai pagar no show do hotel. Então você tem que fazer o quê? Daí ligar para a agência poder ligar para o hotel e falar, atrasou um voo, ele vai chegar um pouco mais tarde, para que a agência dê esse suporte para o passageiro. Perfeito. Né? Desde que você faz o quê? Oriente o teu passageiro. Sim. Se acontecer qualquer eventualidade no teu voo, se liga para a minha agência. Eu vou te atender, eu vou te passar quais são os próximos passos. É diferente da venda online, do portal e do físico. Né? Isso é importante, porque às vezes o passageiro compra no portal, tem promoção, barato e tal. E aconteceu um caso desse, deu problema na aeronave, coisa parecida. Vai ligar para o saque da internet, será com que ele já atenda daqui uma semana, 15 dias. É diferente do atendimento do passageiro. Né? Não que queiramos assim incentivar o passageiro a não compre mais com a internet, não é o caso. Não. Nós estamos falando das realidades. Você vai ter todo um suporte. Né? Você vai estar contratando uma pessoa que é profissional naquilo que ela faz, tem um conhecimento técnico, tem um conhecimento prático e sabe te dar toda a orientação. Né? Como falou. Quando você faz esse tipo de atendimento, você
aumenta a sua chance de vendas, aumenta a sua lucratividade, porque você está dando um trabalho, você está oferecendo um serviço e prestando assistência para o teu passageiro. Claro. E não claro. simplesmente... Por que tem muitas ações hoje contra agências de viagens? Que muitas agências de viagens não prestam serviço pós-venda ou serviço durante quando ocorrem as situações de atraso de voo, de cancelamento. O hotel tem muito esse tipo de problema, que às vezes troca o pessoal da recepção, a pessoa chega, o recepcionista não achei tua reserva, tem que pagar uma diária aqui e amanhã a gente resolve. Não é isso, entendeu? Então, quando a pessoa não tem esse conhecimento, não tem esse apoio da agência, ela acaba pagando para depois tentar resolver. Mas muitas vezes você acaba pegando de surpresa, não tem um cartão de crédito com limite liberado naquela hora, você já pagou pelo valor. Mas acontece, então, né? Acontece. Então, sim, então você tem que ter esse suporte da agência para te dar todo, né, a garantia, a confiança do que você está pagando pelo trabalho. Se você né? procura uma agência de viagem, é porque realmente você quer um suporte para qualquer eventualidade. Segura aí só mais um pouquinho. Claro. Tem mais gente aqui, ó. Ricardo, de novo, Ricardo Cássio Silva, Edson, parabéns pelo Pod Tour. Obrigado, Ricardo. Tem que fazer ele aqui, ele manda muito bem tudo cruzeiro, hein? Mas eu preciso de gente de cruzeiro também. O próprio André também vai vir falar sobre o cruzeiro. A Jéssica Brandão. Grande Jéssica. Parabéns, meu irmão, amo você. O Apolo, Marinho e Ed, parabéns pela aula de hoje. É isso, Apolão. Nosso turismo precisava muito disso, profissionais falando da nossa área. Abraços, colocou um coraçãozinho ali, grande Apolo. O Apolo é incentivador do Saudade, Apolo vai ter quando não encontro com ele. Que bom. Só para encerrarmos, olha aí, já estamos no final. Né? Você está falando de LGPD e eu já quero afirmar com você, te convidar para uma outra. A entrevista aqui está pela metade, ok? O podcast completou legal. Participações bacanas. Sim, ótimas participações. Ótimas participações. Patrocínio, né, parceria excelente, de primeira, né? Excelente. Você aqui falando tecnicamente, juridicamente a respeito disso. E não chore. Não chore. E você falando a respeito disso, informações precisas e preciosas para agências de viagem, para operadora, enfim, para todo mundo. Só responda aqui. LGPD, então. Se eu tenho uma empresa e quero treinar os meus funcionários, o governo disponibiliza, o PROCON disponibiliza, como é que funciona? É privado? Conta para mim. Não, tem o site da ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, anpd.gov.br, se não me engano. ANPD. PD? Isso, .gov.br. É do governo isso, né? Isso. .gov.br, isso. Deve ser. Ali ela tem bastante cartilha referente à proteção de dados, tanto sobre a LGPD em geral, como também a parte de você proteger as informações dos seus funcionários. Okay. Então tem as cartilhas ali explicando como que é feito, passo a passo. Não é a adequação correta, mas ela te dá já mesmo uma noção do que realmente a lei abrange na parte da LGPD, na parte dos empresários que querem, né, conhecer um pouco mais antes de contratar uma empresa que faça a adequação da LGPD. Então, ali tem várias cartilhas, tanto para empresas de grande porte como pequeno, médio porte, então ela dá toda uma cartilha explicando. Isso deveria, não sei, talvez vir do Sebrae também, né? Não sei. O Sebrae incentiva empresas e tudo mais, né? Eu vi alguma palestra, algum curso que eles fazem, mas o Sebrae daí ele vai cobrar por isso daí, né? Sim. Então, acredito eu que o treinamento que o Sebrae faz, ela deve cobrar, deve pagar. Provavelmente tem. Isso. Mas ali para o empresário que quer conhecer um pouco mais da lei, tem o site que eu passei da NPD, que você consegue pegar as cartilhas e já começar a dar uma lida, né, e se inteirar um pouco mais do assunto para saber o que acontece. Claro, vai depender muito do porte da sua empresa, a urgência e o valor para fazer a adequação, né? Essa adequação não é padrão para todas as empresas. Não é obrigatório? Não, ela é obrigatória. Ela não é padrão. Mas não é, cada empresa tem sua particularidade. Tem empresa que tem 15 funcionários, tem empresa que tem 1.000 funcionários e tem empresa que só tem o dono da agência de viagem. Tudo é proporcional à empresa. Então, assim, tantas informações que você coloca no teu WhatsApp, do teu passageiro, até eu ia falar isso, acabei esquecendo, as informações hoje que a gente tem no nosso WhatsApp são informações tanto particulares nossa quanto dos passageiros.
Porque ali você pega o contrato com o passageiro, você pega o cartão de crédito do passageiro. Você, Sim. se for uma outra empresa que não seja turismo, você pega uma conversa com o teu sócio, você pega as informações dos fornecedores que você atua. E o que acontece? Você não faz um tratamento naquelas informações que estão no teu WhatsApp. Você deixa ali. Vamos supor que um dia você é hackeado no teu WhatsApp. O hacker vai limpar a tua conversa e vai saber com quem você conversa, com quem você fala, quais as informações que ele vai utilizar, qual foto que ele vai utilizar de você, quais os dados que ele vai utilizar. Então, assim, o ideal é que você salve as conversas, baixe, né, se for algum documento ou alguma imagem, salve as imagens ou na nuvem, se for o caso, em última hipótese, ou tenha realmente aqueles... como se fosse pendrive, eu esqueci o nome, fugiu aqui, mas não é o pendrive, assim, é o outro nome que fala. Salva essas informações ali e apague do teu WhatsApp. Não deixe nenhum histórico de conversa, nenhuma informação que possa ser de um terceiro que pode causar algum dano para ele, né? Então, essas informações tem também nessa cartilha da NPD, que é bem interessante para começar a ter um norte referente ao LGPD. Legal. Pois é, então tá dado o recado aí. Chegamos ao minuto final do nosso Pod Tour, né? Marinho, então quero agradecer a você e queria que você desse um recadinho para os nossos, olhando para essa câmera aí, para os nossos seguidores, diga alguma coisa incentivadora, ou melhor dizendo, alguma coisa que você sinta no coração. Agora apaga um pouquinho a luz ali e vamos falar. Não, eu agradeço muito de estar aqui com você, é uma oportunidade muito boa, tanto para quem trabalha no turismo quanto para quem vem divulgar e trazer essas informações como eu trouxe. O pessoal que participou aqui, que vão vir participar também, são de grandes, né, conhecimentos, certeza, experiência. Adorei muito o convite, espero voltar mais vezes aqui para falar sobre outros assuntos também. E, cara, apoio você em tudo que você fizer aqui nessa questão do podcast, você sabe muito bem da Pod Tour. É um incentivo, é uma iniciativa muito boa sua e com certeza vai trazer muito resultado, tanto para o turismo quanto para você como, né, incentivador nessa parte de divulgação. Pegou bem essa onda da internet. Legal. Com a parte de divulgações. Então, assim, cara, tá show de bola e a ideia tua foi genial mesmo. Eu que agradeço tua presença, Joyce também, obrigado. A palavra de apoio e sempre você foi um parceirão, um irmãozão, certamente continuaremos aí com essas feras que... Aládio, tem mais gente aqui para encerrarmos ou não, Aládio? Deixa eu ver aqui. Veja para mim, por gentileza, e aí vamos encerrar com a logo da Alfa Turismo, e temos aí nos últimos minutos, mais uma vez, o Alexandre pagou mensagem retratada. Ana Santos, já queremos mais informações. Parabéns, Marinho. Olha que legal, Marinho. Obrigado, Aninha. Cara, você tem que se aproximar mais do pessoal, né? Essa nova modalidade profissional sua para trazer essa cobertura, essa informação ao nosso pessoal aí. Então, um abraço, Alexandre Taborda, grande Taborda, um abraço para você. Aládio, pode trocar para nós aqui e eu me encerro agradecendo a Alfa Turismo também. Obrigado, Vera. Você que quer vender ou revender esse produto aí, Deserto do Saara, bike no Deserto do Saara, fale com a Vera da Alfa Turismo. Quem não conhece a Vera, né? Grande profissional, grande pessoa. Sim. E quem for de bicicleta pode conseguir desconto, hein? Já vai treinando para fazer o passeio em novembro já. Tô brincando, Vera. Vera, obrigado. Alfa Turismo, 41-3246-1267. Olha a pergunta. Atleta, você está pronto? Tem que dar muito ponto. Tem que ir de bicicleta para poder treinar. Tem gente que é atleta só na cerveja. Só na cerveja. Eu vou fazer daqui a pouquinho. Né? Então, a minha gratidão, Aládio. Obrigado, Aládio, técnico de podcast nosso aqui do estúdio. E um grande abraço a você. Você que esteve com a gente, sexta-feira que vem tem mais, 7h30 da noite, Pod Tour. Por favor, compartilhe. Mande esse link aí para quem você quiser, para teus passageiros, amigos, operadoras, e Pod Tour está no ar. Viajar faz bem. Um grande abraço, uma boa noite para você.